A Rede Globo não publica nenhuma pesquisa. Será que o pessoal não aprendeu a soletrar a palavra Bolsonaro? Atenção, pessoal da Globo, olha, Bolsonaro. Aprenderam? Em primeiro lugar, aprenderam? O senhor Me chama de corrupto. Está aguardando aqui uma posição oficial, né, que um filho meu que opera, eu fui operar ontem e talvez tenha feito uma manobra errada, talvez, tá vendo isso aí, e o YouTube entendeu que teria alguém tentando um hack, né, e tomou essas providências aí. Então eu acho que hoje, pelo que tudo indica, volta ao normal. Mas estamos aguardando ver se foi uma coincidência ou não, tá legal? Valeu, um abraço aí. Daqui a pouco, né, às meio-dia, eu serei sabatinado aqui no Correio Brasileiro. Até aproveito, né? Me botaram lá embaixo. Mas não tem problema não. Obrigado pelo correio, pelo convite. Ok? Vocês sabem, né, que se a gente chegar lá, a tal da mídia técnica vai funcionar. Não vai ser 80% para vocês, não. E os vanistas? Já que vocês criticam tanto a família, né? Falam em evangélico, tá? Eu não sou evangélico, minha esposa é, mas vocês descem o cacete. Na mídia técnica teria direito a 40%. Estou pensando em dar o dízimo para vocês, se é que vou dar o dízimo para vocês, se é que vou dar. Vamos ver a questão do BNDES, dívida do BNDES. Okay? A propaganda oficial é bilionária. E quer ver uma coisa? Olha só, meu prezado major. Quem entrega a carta no Brasil? Nos Correios? Para que vai lá anunciar na Globo que o Correio entrega a carta? Me responda aí. Não tem concorrência. Tá? Então, eu não quero fazer, não faremos de justiça, nem perseguiremos ninguém, como vocês me perseguem. E o nosso próximo sabatinado é o deputado Jair Bolsonaro, do PSL. Aos 63 anos, Bolsonaro cumpre o seu 7º mandato como deputado federal. E ele é militar de reserva. A gente gostaria de convidar aqui ao palco o deputado Jair Bolsonaro, por favor. Ô Flávio, a população maricaense quer saber, o Bolsonaro são ditadores ou uma nova política no Brasil? Na verdade, a gente está tirando da mão de quem é ligado ao Quaquá, uma pessoa, né, que faz muito mal à cidade, qualquer vínculo do PSL local. Então, o Felipe Albel aqui, o nosso presidente municipal do PSL Maricá, está entregue em muito melhores mãos, a pessoa que realmente respeita. Mas você pelo menos conheceu o ex-presidente do PSL? Está ligado a Quaquá para mim é vagabundo. Então, estava ligado a Quaquá? Então você realmente não conhece a história da população maricaense, é isso? O maricaense não merece estar na mão do PT, muito menos de pessoas como você. Então você não conhece a história da população maricaense. História você faz é isso aí, como vocês podem ver, é o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Pode chorar que você já era, irmão. Esse é o tal do Mula. Eu inicio essa minha fala manifestando meu total repúdio à pessoa de Karl Marx. E começo citando aqui um artigo de 1999 do professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo brasileiro vivo, em seu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, um título bem sugestivo. Ele começa aqui: o socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e espalhou o terror, a miséria e a fome por 1/4 da superfície do planeta Terra. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos 4 séculos somados não produziram um resultado tão devastador. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o livro negro do comunismo e fazer um cálculo elementar. Prezados, estamos falando aqui basicamente de uma sessão solene que homenageia o maior genocida do planeta Terra. Anteriormente, o deputado do PCdoB citou com muito orgulho as revoluções chinesa, vietnamita, russa. Só se esqueceu de falar de quantas pessoas morreram nessas revoluções. Mais de 100 milhões de pessoas.
Se vocês acham que Hitler é um sanguinário porque matou 6 milhões de judeus, vocês não conhecem o pensamento de Karl Marx. E, infelizmente, o professor Olavo de Carvalho ele está certo. O comunismo, ele não é uma ideologia, ele é um movimento. A todo momento, ele está se reinventando. Para quê? Para tentar, com uma outra roupagem, chegar ao mesmo objetivo. E qual o objetivo? A igualdade plena. Só não falam que é a igualdade padrão Cuba, onde todos cortam cana e os membros do Partido Comunista vivem muito bem, obrigado. Prova disso é o exemplo vivo de Karl Marx hoje em dia, que é o de Lula. Prega a igualdade para os outros e a sua família vive muito bem, obrigada. Inclusive com filhos suspeitos de serem bilionários sem sequer fazer um curso ou abrir uma empresa de maneira decente. É disso que nós estamos falando aqui. O que o senhor vai fazer na economia para tentar reverter, resgatar o crescimento econômico sustentável que permita a criação de emprego, geração de renda e redução da pobreza? Primeiro, eu acho que esse número seria muito maior se levar em conta que quem recebe Bolsa Família é tido como empregado. Quem não procura emprego há mais de ano também é tido como empregado. São as metodologias. Esse número é assustador, no meu entender. Um presidente da República, um governador, um prefeito, ele não cria emprego. A não ser que ele abra concurso, leve em votação o surgimento de novos cargos comissionados. O que um governo tem que fazer é não atrapalhar quem quer empreender, quem quer investir, quem quer produzir alguma coisa. O que eu mais tenho tido reclamações junto a esse público, empresários, comerciantes, produtor rural, o governo é o sócio majoritário quando dá lucro. Quando dá prejuízo, os caras tiram o corpo fora. Então, o que eles mais pedem é o Estado interferir menos na atividade deles. E eu tenho conversado e tenho me assessorado de pessoas da área econômica, a gente vai aprendendo. Essa questão de humildade, é que temos que desburocratizar muita coisa, desregulamentar. A questão, estou vendo aqui, né, Sindifisco, um trabalho maravilhoso, mas em alguns setores, a fiscalização rural, por exemplo, ela vai além, porque leva-se em conta a subjetividade, tá? E parte por aí, basicamente. É diminuir o tamanho do Estado, né? É o Estado necessário, não é zerar as estatais, mas diminuir. Poucas estatais é que dão lucro, né? E o que puder jogar para a iniciativa privada, você tem que jogar. Em algumas estatais, vê a questão do modelo, como a Embraer no passado. Tá? Então, passa por aí e, obviamente, passa por um presidente que tenha humildade de conversar com quem entende em cada setor para que a decisão seja tomada em conjunto. Foi eleito presidente do Brasil. Está no primeiro dia como presidente do Brasil. Quais a principal medida para a segurança que o senhor vai tomar? Olha, nós votamos há pouco o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Alguns acham que foi a desmilitarização, não tem nada a ver. Resumindo, o SUSP é uma troca de informações entre os vários órgãos, né? Da Polícia Federal até o guarda municipal aqui embaixo. É difícil botar para funcionar isso, mas a gente vai ter que botar para funcionar isso daí. Você não pode prender um cara aqui no DF, uma policial detém um cara aqui no DF e libera, e uma semana depois ele falou que no Ceará ele respondia um processo ou estava com um mandato de prisão em aberto, né, atrás dele. É por aí. Então, várias medidas têm que ser tomadas, várias. Certo? Eu falo pelo policial militar do Rio de Janeiro, que eu tenho contato direto com eles. Eles têm muito mais medo do capa preta, de quem vai julgá-lo, tá? Do que de um marginal com a ponte 50 lá numa cota no Rio de Janeiro. Eles têm que ter uma retaguarda jurídica. Não pode, após uma operação, no dia seguinte, ele se vê aí, né, na iminência ou até indo para o banco dos réus, por uma operação de 2, 3, 4 da manhã, que o Estado botou ele lá. Então, essa retaguarda jurídica, eu chamo, né, excludente de ilicitude. Em operação, o policial civil, militar, federal, o nosso das Forças Armadas, em GLO, responde, mas não tem punição. Você pode ver, fuzil, basicamente, é no Rio de Janeiro, está na mão da bandidagem. Mas já chegou no Ceará, okay? Está chegando em São Paulo.
Em São Paulo, por exemplo, o governador que saiu, não sei qual vai ser a atuação do primeiro Alckmin que saiu, tá? É determinação superior, policial, raros são os que podem usar fuzil lá. São os oficiais, eu acho que praça não usa fuzil em São Paulo. E para enfrentar quem já começa a aparecer com fuzil. E tratar essa questão, né, com radicalismo, tem que ser. Não fale que eu apenas estou usando o radicalismo, porque o Centrão ontem falou que vai usar o radicalismo no tocante à ciência e tecnologia. Algumas coisas tem que ser radical. Nós só temos uma vida. Agora, você vê todo dia, né? Quando é filmado um chefe, pai de família, voltando ao aniversário dele ou do filho, de 11 anos de idade, foi executado entrando em casa. E esse cara tinha cometido 2 furtos no mesmo dia. Com toda certeza, esses já passaram por audiência de custódia, apesar do Major Olímpio, apesar do deputado Dom Lorenzoni, por furtos anteriores. Eu acho que a chance de alguém que praticar um furto ficar detido é 0. Junto ao dia de custódia, tem que acabar com isso. E não vem com essa historinha, os presídios são cheios, não recupera ninguém. É problema de quem cometeu o crime. Tem que esperar matar alguém para prender quem vinha praticando furto a vida toda? Não dá para ser assim. Tá, okay? Então, tem que preocupar com isso. Me desculpe com todo respeito ao senhor, né? Mas eu acho que essa questão de ódio é secundária. Um país evoluindo, com menos problema, você fica menos sensível a reagir, a ser violento e a ter ódio. Que o objetivo do BNT da educação é ajudar na economia formando bons profissionais e não formando militantes, é o que, em grande parte, a nossa universidade forma no Brasil. Você pega as 200 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma no Brasil. Quantas investem em pesquisa aqui? Eu conheço a Mackenzie, talvez mais algumas, com toda certeza, né? Investe nessa questão, mas a Mackenzie não é pública, é privada. E temos que estimular essas questões nessas áreas para você realmente poder ter um retorno lá na frente. Isso vai demorar quanto tempo? 15, 20, 30 anos, não sei. Nós temos que desintoxicar grande parte que vem acontecendo na educação no Brasil com essa história de formar militantes em universidades. Okay? E ver a qualidade. O último projeto meu, que eu aprovei, foi uma emenda ao projeto, vale o projeto, é o voto impresso, que o Supremo deve julgar hoje o fim dele. Está a ser 14 horas. Aí a sociedade está assistindo. Vamos ficar sem poder auditar as eleições. Será que tem fraude? Eu desconfio. Eu acho que muita gente desconfia. E quem não desconfia não tem como comprovar que não há. Então, a qualidade do projeto também. Agora, mais importante, eu prefiro meu time fazer 30 gols no Campeonato Brasileiro todo e ser campeão na frente, ganhando tudo por 1-0, do que fazer 30 e levar 80, ou ter que fazer 50 e levar 80. Então, muitos projetos nós impedimos que fosse aprovado lá. Com agora a ideologia de gênero, a questão no PNE, há pouco tempo também, com a participação de vários parlamentares, a união nossa contra os péssimos projetos que temos andando pela Câmara. Como agora tem um projeto lá tramitando, eu não vou discutir o método dele aqui agora, se é constitucional ou não, né, para dar 13º para o presidiário que trabalha. Tá? Não sei, não vou entrar no método tocante a isso. Eu acredito que não seja uma boa proposta nesse sentido. Então, os péssimos projetos tem que contar para o teu lado. Né? O pessoal só lembra do Túlio Maravilha, né? Do goleiro lá atrás, que pegou 10 pênaltis, ninguém lembra. O que eu tenho visto ao longo dos anos, nós não temos imposto de renda, temos um redutor de renda. Com quem eu converso de economia, que me assessora, eles são unânimes. Né? Como tal, o Brasil vai quebrar. Eu falo, por que não fazer como o Trump fez lá? Eu sei que a economia é diferente. Ele reduziu exatamente o contrário do que a senhora falou ali, a carga dos empresários. Eu acho, opinião minha, tá certo? Não tem que ter imposto em grande fortuna, não tem que ter imposto de herança, tá? E nem tributar mais ainda essa área que a senhora citou ali, porque o governo anterior da França fez algo parecido, o capital, o dinheiro, foi inclusive para a Rússia. Olha o absurdo que chegou. Eu não sei os valores exatos. Por exemplo, se eu quiser doar, até o ano passado, se eu quisesse doar para um filho meu R$100 mil, para ele comprar um apartamento no Rio de Janeiro, eu tinha que pagar 4%. Eu acho que passou para 8% lá no Rio de Janeiro. Então, essas medidas de tributar mais, tentar tirar de quem está produzindo as duras penas, que hoje não é apenas produzir, é para quem vender. O povo está sem poder aquisitivo. Eu acho, modestamente, a senhora pode ter opinião diferente da minha, parece que tem, né? E eu, depender de mim, ninguém mais vai ser tributado, muito o contrário. Buscar maneira de diminuir isso daí, porque como está, vai quebrar o Brasil. A Inglaterra, não sei se 15 ou 20 anos atrás, tinha uma carga tributária de 28% do PIB, passou para 21%.
E acertou a questão também da fiscalização, que a fiscalização tem que existir, que faz parte da área da senhora, mas uma fiscalização inteligente, sem buscar a maneira, por parte de alguns poucos, de fazer uma pegadinha no tocante a quem produz. Muito obrigado pela oportunidade, eu até aceitei, porque seria tratado dessa forma carinhosa e respeitosa, como foi por vocês. Em alguns outros programas não estou aceitando, porque o objetivo é um pouco politizado, querem me derrubar porque eu estou na frente, né? Eu peço a Deus a continuar tendo força para continuar nesse objetivo, nos dê inteligência e muita, que traga boa gente ao meu lado, como está aqui o Major Olímpio, o deputado Onyx, para ajudar a fazer um programa cada vez melhor de governo e execuível. Tá? Vamos resgatar os valores familiares, vamos respeitar a criança em sala de aula, vamos ter um bom currículo para que lá na frente, o formando lá na frente, possa ser um bom profissional para ajudar a nossa economia. Vamos, se Deus quiser, ter força junto ao parlamento para mexer na legislação penal, para nós realmente tirarmos do convívio da sociedade por tempo justo quem comete crimes. Vamos buscar fazer comércio com o mundo todo, vamos tirar o viés ideológico desse tipo de comércio, estimular o turismo no Brasil. Nós temos uma Baía de Angra, por exemplo, para citar só um exemplo, estou de olho no tempo ali, uma coisa maravilhosa, mas tendo em vista a política ambiental, aquilo passou a ser um estorvo, um problema para nós. Vamos, se Deus quiser, conseguir fazer da Baía de Angra um grande polo turístico para o mundo. Quem vai lá uma vez, né, se apaixona, hoje não pode mais, que tudo é estação ecológica. Vamos mexer nos currículos escolares para que a garotada aprenda realmente que tem que ser aprendido em sala de aula. Vamos lutar por uma imprensa livre de todo, né, sem exceção, que tenha a liberdade de imprensa seja plena, obviamente, né? A gente pede sempre o zelo para transmitir a verdade, que é muito importante para nós, não podemos ficar longe da verdade. E, no meu entender, se Deus quiser, elegeremos um correntiano agora, um homem ou uma mulher honesto, que é muito difícil, meu bem, mas teremos um homem ou mulher honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota. Muito obrigado. Senhor Mito, Jair Bolsonaro, um grande abraço a todos vocês. Para você que apoia o Bolsonaro, bora vestir a camisa do Mito. São vários modelos, tamanhos e cores. Link na descrição deste vídeo. E não se esqueça, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e todos com a camisa opressora Bolsonaro, hein? Eu incomodo, quem me arma, é verdade. Se inscrever no canal, pessoal.